todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Construindo Valor, podcast da SP Capital Fundo de Investimentos. E hoje eu estou recebendo aqui o Luiz Carlos Schneider, nosso diretor-presidente. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Carol. Hoje nós vamos começar então contando um pouquinho da história da SP Capital, como ela surgiu. Fica à vontade para contar para nós o que é a SP Capital, de onde ela surgiu. Carol, primeiro, vamos marcar esse momento, né? Sim. É o nosso primeiro podcast, Sim. que é para trazer valor, por isso construindo valor, né? Sim. Quando a gente fala de construir, a gente remete para várias áreas, seja para construção civil, seja para construção de um empreendimento, seja para construção de uma empresa, seja para construção de uma família. Sim. Né? O construir é edificar, o construir é empreender, o construir é fazer alguma coisa. E quando a gente fala de valor, dentro de um conceito de gestão, a gente fala de agregação de valor, construir valor dentro de uma organização, deixar um legado. Não adianta eu ter uma organização, ter uma empresa, e essa empresa não gerar valor para a sociedade, gerar valor para os clientes, gerar valor para as pessoas que estão dentro da organização, gerar valor para a sociedade. Então, por isso que quando a gente pensa em construindo valor, e cabe aqui dentro do nosso primeiro podcast, a gente falar um pouquinho sobre isso, qual que é a intenção desse podcast. É efetivamente a gente construir valor, a gente deixar um registro do que é uma construção, do que é valor para as organizações e como que a gente faz isso. Nós vamos falar sobre fundo de investimento, sobre mercado de capitais, e a intenção é como que isso gera valor dentro das organizações, gera valor dentro das empresas, como isso gera desenvolvimento. E dentro desse conceito, a gente começa uma série. Sim. De podcasts, né? E hoje está o Luiz aqui, amanhã vai ser outro colega, e dentro dessa estrutura a gente vai contando uma história, a gente vai trazendo assuntos que vão construir valor, tanto para a sociedade, como para as empresas, e como para qualquer pessoa, cada um que estiver assistindo esse podcast. E quais são os valores fundamentais da SP Capital? Já emendando essa pergunta. Quando a gente fala de valores... Né? Quando a gente fala de construir valores, de construir valor, toda organização tem uma cultura, né? Seja ela consciente ou não consciente, né? O ideal, quando a gente estuda gestão, é que essa cultura esteja clara, esteja escrita, esteja pacificada dentro de uma organização. E quando a gente tem isso dentro de uma organização, a gente vai falar sobre valores. Né? E invariavelmente esses valores existem, talvez de forma clara, escrita ou tácita. Né? Mas quando a gente fala valores e você pergunta dos valores da SP Capital, já cabe ali uma construção de valor. Nós temos alguns valores que são o norte dentro do fundo de investimento, dentro da SP Capital Fundo de Investimento, que começa com foco em resultado. Ou seja, não adianta fazer tudo que a gente faz o dia todo se não for olhar para um resultado. O que dá sustentabilidade para um crescimento, o que gera valor dentro das organizações é o resultado. Então, a primeira coisa, eu preciso ter foco em resultado. Depois, nós temos que ter foco também em pessoas, porque quem vai gerar os resultados? É as pessoas. Né, que estão ali. Então, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento dos processos que essas pessoas vão construir. Né? Então, o segundo valor é pessoas. O terceiro valor, qual que é? É tradições mais inovação. O que é isso? Terceiro valor, tradições mais inovação. Eu honro aquilo que nós construímos até agora. Mas eu preciso olhar para frente, inovar, trazer novos produtos, trazer novas soluções e olhar para o cliente e pensar o que ele precisa agora, o que as organizações precisam agora e como é que eu levo essa solução. E daí nós vamos para um outro valor, que é pensamento positivo. Atitude positiva, Atitude positiva, né? Ou seja, tudo aquilo que acontece na minha vida tem um viés benevolente. A questão é, eu vou olhar com esse viés
ou eu vou olhar como um desastre, como algo negativo? Tudo tem os dois lados. Então a gente sempre tenta olhar para o lado positivo. O que que aquilo lá que está acontecendo tem para me agregar? O que que eu tenho que aprender com isso? E como é que eu saio dessa situação uma pessoa melhor? Pensamento positivo. Aí nós temos outro valor que é Sinergia. sinergia. Isso daí. Tudo isso acontecendo em conjunto, nós chegamos numa sinergia que vai garantir que todas as áreas funcionem de uma forma harmônica. Ou seja, o foco, o resultado, pessoas, tradições mais inovação, pensamento positivo, atitude positiva, tudo englobado, nós chegamos na sinergia que leva para o resultado. Então, quando a gente fala de construir valor, como se constrói valor dentro de uma organização? É todo um conjunto, é todo um planejamento estratégico, é todo um alinhamento para um lugar. Né? Onde é que a gente quer chegar? Por isso que a gente fala toda semana lá da nossa missão, da nossa visão, nossos valores. A gente tem o acompanhamento das métricas semanais para ver, bom, será que nós estamos no caminho certo? Sim, isso fica muito claro, assim, quem conhece a SP Capital, quem vai visitar, quem te conhece, quem conhece as pessoas que trabalham contigo, vê, assim, que está incutido no profissional o valor, né? Cada um desses que você falou aqui. E o fato de você replicar isso toda semana, né, acaba fazendo com que as pessoas absorvam a cultura. É dessa forma que vocês trabalham, né? Que a gente trabalha, né? Consolida a cultura. Isso. Consolida a cultura. Aí tem uma frase que dizem que é de Peter Drucker, mas ele diz que não é. A cultura come a estratégia no café da manhã. O que é isso? Eu posso ter toda a estratégia que eu quiser, eu posso ter todo o planejamento que eu quiser. Se a cultura da organização não estiver alinhada, ela desmonta todo o resto. Por isso que hoje se dá tanto valor à cultura, a ponto de pensar a área de pessoas como a área de cultura. Sim. Né? Pessoas e cultura, Sim. cultura e pessoas. Né? A esse nível nós estamos hoje. Por quê? Porque se não olhar para a cultura da organização, não vai. Ou até vai, do seu jeito. Né? Mas quando você tem todos os atributos, todas as forças canalizadas, direcionadas, aí a gente consegue ter uma navegação mais reta, com uma velocidade maior, com resultados mais consistentes. Né? Então, quando a gente fala de construir valor, não é apenas olhar para o lado financeiro. Construir valor é o que a gente deixa de construção, que legado a gente está construindo. E não é olhar para si, é olhar para o todo. É olhar com uma sinergia. Todos estão envolvidos, todos estão se desenvolvendo, todos estão crescendo. Eu acho muito legal quando você faz aquela analogia da cultura, do ecossistema, como se fosse uma obra. E aqui na nossa região faz muito sentido, né, você explicar desta forma. Né? Como se fosse um ecossistema que talvez na base. Isso venha de uma vida toda trabalhando com a área da construção civil, seja como consultor, como construtor, como diretor. Tudo é uma construção. Se a gente for voltar lá atrás, tem até na própria Bíblia. Onde é que você vai construir sua casa? Em cima da rocha, na areia, como? Né? Porque tudo parte de uma construção. Quando a gente vai pensar e fazer analogia com uma obra, com uma construção, que é o que a gente vê aqui. Sim, né? Muito, né? Eu preciso ter uma localização adequada. Eu preciso saber onde é que eu estou, porque eu posso ter o melhor empreendimento. Se ele não estiver na localização adequada, ele é nulo. Então, eu preciso saber de onde é que eu parto, onde é que é o meu terreno. Né? Dali, qual que é o meu projeto? O que eu quero construir? Aí eu parto de um projeto arquitetônico, eu vou para um projeto estrutural, eu vou para os projetos complementares, e assim eu tenho um planejamento do que é o meu empreendimento, a minha obra. Sim. Ou a minha empresa. Né? E dali eu começo a construir as bases. E quando a gente fala de cultura, cultura é dizer onde é que eu estou, o que eu quero fazer e como que eu vou chegar ao final desse empreendimento.
né? Isso é uma analogia a uma obra. Quem trabalha com isso, e aqui muitos trabalham, é isso. Se eu não tiver todo esse conjunto de planejamento com vários profissionais envolvidos o tempo todo, olhando para um fim em comum, que é concluir aquele empreendimento, não chega. Né? Então precisa ter todo esse alinhamento de energia, de valor, de sinergia para chegar no final do empreendimento. Por isso que quando se chega ao final do empreendimento, se comemora, se solta fogos, se faz festa, porque é o fim de uma etapa que foi cumprida. Por não uma pessoa, mas centenas, às vezes milhares de pessoas envolvidas num único empreendimento. E olha como é lindo ver isso. Tem como isso acontecer se não tiver uma sinergia? Sim, e beneficiando tanta gente. E beneficiando tanta gente, mudando toda a cara de uma região, né? Que é, na verdade, o que a gente faz na SP Capital também, né? Exato. Mudando a vida de empresas, a história de empresas, a história de pessoas que estão por trás das empresas. E talvez aqui a gente já possa conversar um pouquinho, Carol, sobre a questão do que é a SP Capital. E de onde é que ela surgiu, por que ela surgiu, né? Sim. Eu sempre gosto de trazer que assim, toda a organização, toda a empresa sempre parte de um ato de coragem. Por que eu digo isso? Porque por muito tempo eu sempre gostei muito de estudar tudo que eu podia sobre a filosofia do sucesso, Napoleon Hill, Joseph Morphy, todos os autores que falam sobre o que é sucesso, eu já estudei. Né? E com isso eu fui trazendo alguns conceitos para mim. No começo, eu achava que sucesso era a pessoa que tinha uma boa capacidade de delegação. Né? Quem que é a pessoa do sucesso? Aquela que delega bem. Até que um dia eu tive a experiência e eu vi que era um empresário e ele delegava. Só delegava. Mas só delegava. Eu pensei, opa, a delegação sozinha, a capacidade de delegação sozinha não é o suficiente. Ótimo. Daí eu pensei, tá, beleza, não é só delegação, o que é? Aí eu entendi que para uma pessoa, uma empresa, um empreendedor ter sucesso, ele tinha que ter capacidade de delegação. Né? Uma boa capacidade de delegação, mas além disso ele precisava ser ousado. Né? Aí eu vi que, tem uma outra característica bem interessante aqui, a ousadia de pensar o futuro e ir atrás dele. Só que daí, por outro lado, eu também percebi, mas não é só isso. Antes disso, e eu comecei a buscar isso, era no tempo que eu dava aula na universidade, para os alunos do curso de administração, contábeis, e eu pensava, o que eu vou deixar, como é que eu deixo alguma coisa, como é que eu mostro para esses alunos o que é o fator decisivo para o sucesso. Né? Alunos estudando administração, obviamente, buscando alguma coisa na área de gestão, ou contabilidade, que também leva para uma área de gestão. Até que o dia eu comecei a relacionar tantas empresas que eu já tinha passado, como consultor, como contador, como várias situações, como palestrante, e eu identifiquei uma característica, que hoje fica mais claro, uma característica que definiu o sucesso daquela pessoa, que foi o ato de coragem. E se for olhar para qualquer empresa, lá no começo, ela partiu de um ato de coragem. Seja por necessidade ou seja por oportunidade, mas partiu de um ato de coragem. E tem um livro, Oportunidades Disfarçadas, do autor Carlos Domingos, que ele conta cases de empresas, de diversas, centenas de empresas, mas sempre começando do ato de coragem, sem dizer qual que é a empresa. No final ele diz. Só que daí ele faz a relação. Esse ato de coragem hoje é empresa tal, né? E é emocionante o livro, porque a gente olha empresas gigantescas hoje que partiram no começo e que precisou apenas de um ato de coragem. Ok. Sim. Vamos falar sobre a SP Capital, o que é? Vamos sim, mas assim, a gente está hoje partindo de um ato de coragem, nós dois aqui, nessa bancada. Também. Né? E nós vamos continuar conversando, nós seguimos em frente agora, conversando um pouco mais sobre a SP Capital, e nós estamos apresentando o Construindo Valor, o podcast da SP Capital Fundos de Investimento.